nos encontramos em Braga. Aqui é o Bom Jesus, um dos pontos, se não o ponto mais importante visitado desta cidade, que é o nosso destino de hoje. Mas para falar sobre Bom Jesus e também sobre o Sameiro, nós temos aqui, recebendo o programa Assim é Portugal, o nosso querido Rui, que vai primeiramente saudar os nossos telespectadores do Brasil e vai nos falar se eu realmente estou certo ou não. Aqui é o principal destino turístico de Braga? Sem dúvida, o Bom Jesus do Monte é uma obra referência do ponto de vista do barroco e do neoclássico, construído durante vários séculos. É sem dúvida o monumento mais visitado, o complexo monumental mais visitado da cidade de Braga. E como tal temos muito orgulho neste espaço, que agora neste momento é candidato a Património da Humanidade pela Unesco. Aliás, uma das réplicas deste santuário, que é precisamente no Brasil, o Santuário do Bom Jesus de Congonhas, que foi feito inspirando-se neste santuário que já existia aqui em Braga, já é Património da Unesco e portanto acho que o original merece o mesmo reconhecimento que a réplica já tem e portanto estamos com boas expectativas em relação a isso. A visitação é gratuita, aberta ao público diariamente? Aliás, é um espaço não apenas turístico, é um espaço de lazer para os bracarenses, tem aqui um parque e é um espaço religioso, portanto tem esse conteúdo também profundo, embora seja mais procurado por motivos turísticos, de facto tem um percurso que é uma via sacra preenchida ao longo dos escadórios, que vai percorrendo, digamos, os mistérios da crucificação e da morte de Cristo. E o próprio templo faz parte desse circuito. Mas depois tem outros aliciantes do ponto de vista artístico. Trabalharam aqui grandes nomes do barroco, como André Soares, que é o grande gênio do rococó bracarense, mas também Carlos Amarante, que também foi um engenheiro militar de grande importância, que traçou as últimas capelas e o templo. E depois ainda temos outro aliciante, que é o nosso funicular, que é um exemplar único na Europa, movido à água e, portanto, é também um dos atrativos principais aqui deste santuário. Você nos disse que realmente quem vem ao Bom Jesus tem inúmeras atividades que poderão ser feitas aqui, além da visitação. Ora bem, o Bom Jesus é um espaço por excelência de religioso, portanto, desde logo tem essa motivação espiritual e continua a ser muito procurado. No passado seria mais, hoje é mais visitado do ponto de vista turístico. O que é que as pessoas podem fazer no Bom Jesus? Principalmente admirar as obras de arte que o Bom Jesus exibe e os artistas que aqui trabalharam. E, portanto, e aí temos um percurso bastante longo, começa lá embaixo no sopé da montanha, no início no pórtico, no chamado pórtico, e depois as pessoas são convidadas a subir e a apreciar a natureza e a obra do homem, a obra de arte constituída pelo homem, pelos diversos artistas entre os séculos XVII e os séculos XIX e XX que aqui expuseram, digamos, a sua arte. Depois, naturalmente, tem um parque ainda que pode preencher momentos de lazer significativos para quem assim o pretender. O parque tem menos aliciantes do ponto de vista artístico, mas também é um espaço de lazer por excelência. Portanto, acho que é um sítio perfeito para passar um dia inteiro. E aqui próximo, não sei se mais acima, mais ao lado ou mais abaixo, me disseram também que tem um lugar que não posso deixar de visitar, que é o Sameiro. Exatamente. Aí eu posso dizer com certeza absoluta, as pessoas procuram por motivos religiosos. O Sameiro é o segundo santuário mariano português, portanto a seguir a Fátima. Aliás, antes de Fátima existir, antes de surgirem as aparições de Fátima em 1917, o Sameiro era o principal ponto religioso mariano em Portugal, depois perde esse título para Fátima, como é natural, e de facto é um sítio que está bem localizado do fronte da cidade, portanto é um mirador por excelência de Braga, também é procurado por esse motivo, é o melhor sítio para ver Braga. Aqui há o aliciente de ver Braga por um canudo, que é um ditado típico aqui do Bom Jesus, porque há um monóculo que é muito procurado, mas de facto o Sameiro está mais centrado em relação à cidade. Agora, por motivos religiosos, de facto é o sítio por excelência, tem uma devoção centrada na Imaculada Conceição, no dogma da Imaculada, que é de 1854, e portanto hoje, no presente, é procurado essencialmente por motivos religiosos, e calcula-se que o número de visitantes ronda 500.000 por ano. Rui, essas escadas aqui, nesse momento também você vê uma grande parte de Braga, não é? A gente também tem conhecimento que os imigrantes portugueses
desta região também tiveram uma importância muito grande na obra, na construção do Bom Jesus. É verdade. Principalmente no século XIX, portanto, este santuário não foi construído uma vez só, foi sendo construído, digamos, e nesse processo de construção muita gente contribuiu para as obras. No século XIX, principalmente, os muitos imigrantes do Minho e de Braga, da região de Braga, que estavam no Brasil, acabaram por ser decisivos para contribuir para a feitura das obras. Sempre com muitos jardins, que é sempre um dos destaques na região do Minho, aqui em Braga não é diferente. É verdade, muitos jardins e trabalhados conforme também o barroco da região. As pedras não são de ninguém em Jerusalém. De cada pedra o dono é o tempo que tem. São pedras sobre pedras, dizem Jerusalém. O programa Assim é Portugal chega agora para visitar mais um destino aqui de Braga, o Mosteiro de São Martinho de Sifãs, no programa Assim é Portugal. E a história recomeça sempre em Jerusalém. E mais as mil histórias que essa E nós, história com esta imagem, estamos não só extasiados por tudo aquilo que nós estamos vendo, mas também por ser a primeira vez que me indicaram este mosteiro, eu que vim tantas vezes em Braga. Até os bracarenses não conhecem. Por quê? Pois, isso é um bocado estranho, até a mim me deixa um pouco perplexa. Eu penso que a maior parte da população de Braga conhece o mosteiro, inclusive recentemente tivemos um estudo aqui assim da Universidade do Minho, uma colaboração com a Universidade do Minho, onde foi feito um inquérito à população de Braga no centro histórico e a maior parte das pessoas conhecia e dizia que conhecia mais o mosteiro de São Martinho de Tibães, era maior o número de pessoas que conheciam o mosteiro de São Martinho de Tibães do que algumas inclusive conheciam o Museu da Sé de Braga ou qualquer outro dos museus, dos Biscainhos ou do Museu Dom Diogo de Sousa. Por isso até a mim me deixa um pouco perplexa. Os imigrantes, a gente está falando dos imigrantes que vivem e que nasceram aqui, pelo menos pessoas que a gente tem relacionamento. Mas fale sobre essa beleza, então, que nós estamos presenciando. Pronto, o Mosteiro de São Martinho de Tibães, que nós hoje podemos ver quase na totalidade recuperado, é um mosteiro da Ordem Beneditina e tem este esplendor porque foi, no pós-Concílio de Trento, a Casa-Mãe dos Beneditinos de Portugal e do Brasil. Portanto, era a Casa-Mãe onde se elegia o abade-geral dos 22 mosteiros portugueses e dos 14 brasileiros, que de 3 em 3 anos faziam uma votação e vinham, não é, as pessoas de todos os mosteiros para eleger o abade-geral, que estaria de 3 em 3 anos a governar a casa. Quantos há no Brasil e os destaques que a senhora poderia mencionar? Portanto, no Brasil há 14 mosteiros beneditinos, houve ao longo dos séculos e penso que na atualidade, e tanto quanto eu sei, os que estão ainda em funções e em exercício ainda com beneditinos é o de São Bento, é o Mosteiro de São Bento no Rio de Janeiro e em São Paulo. Do Rio de Janeiro tive o privilégio e a oportunidade de conhecer e é igualmente belíssimo, particularmente a igreja. Acho que também estaria a precisar de uma intervenção importante de restauro, mas a igreja é de uma beleza também estonteante. Algumas das principais características deste mosteiro. Pronto, em primeiro lugar tem uma particularidade que o diferencia da maior parte do património ainda existente no país. Em primeiro lugar tem uma cerca, ainda toda ela intacta, de 40 hectares, o que faz com que seja possível, e quando formos lá fora iremos ver, uma paisagem natural e uma ligação com o mundo agrícola extraordinária. Os campos ainda hoje continuam a ser cultivados numa relação muito próxima com a comunidade, com contratos de comodato. Depois
de facto, pela área edificada e construída, pela história que conta das ordens religiosas no país, do seu processo muitas vezes sofrido e destruidor de alguma forma com a extinção das ordens religiosas em 1834, por isso é que o mosteiro esteve muitos anos ao abandono, e quando o Estado o comprou, já na década de 80 do século XX, e ele estava em quase estado de ruína. Preservou-se a igreja e ainda num bom sentido, porque ela nunca perdeu a sua função religiosa e nunca deixou de ser paróquia, nunca deixou de ter este vínculo religioso com a comunidade. Por isso é que ainda hoje é possível, não é, vermos este esplendor, não é, quase intacto. Aberto diariamente? Aberto diariamente, todos os dias da semana, sem exceção.